primeiramente, bom dia. Acho que o Cleiton já me apresentou. Eu sou professora do Programa de Engenharia de Transporte do IME, sou colaboradora do IME e professora do Cefet. E sou pesquisadora do APTGIS, que é o laboratório que realizou esse estudo, que é da COP da UFRJ. Bom, eu vou apresentar a visão do usuário. Essa visão do usuário ela foi obtida por meio de uma pesquisa de campo, que foi realizada. Eu vou explicar rapidamente como é que a gente fez essa pesquisa, como é que a gente planejou. Bom, inicialmente a gente pensou em qual seria o número de respostas suficiente que garantisse, né, que a gente estivesse falando, pudesse falar por toda a população. Então a gente levantou que para ter um grau de confiança de 95% e uma margem de erro de 2%, a gente precisaria de 2.400 entrevistas. E aí a gente distribuiu o número de entrevistas pela região metropolitana do Rio, e a gente estabeleceu aonde deveria ter mais entrevistas ou menos entrevistas em função da população. Essa entrevista foi realizada no período de agosto a outubro de 23. Nós conseguimos coletar 4.300 entrevistas, ou seja, nós fomos além daquilo que seria necessário, com bastante segurança, que a gente vai apresentar essa informação agora. Nós realizamos perguntas quanto ao perfil dos respondentes e quanto ao padrão de deslocamento e as mudanças que eles tiveram depois da pandemia. E, obviamente, nós, na sequência, fizemos uma análise estatística, extraímos os dados que não podiam ser utilizados, enfim. A partir de agora eu vou apresentar para vocês esse resultado. Bom, primeiramente, a gente viu da onde saíram a maior parte das respostas. Obviamente, Rio de Janeiro se destacou, né, com 46% das respostas obtidas. Na sequência vem São Gonçalo, Nova Iguaçu, Duque de Caxias e Niterói. Isso tem toda a lógica em função da população dessas cidades. A gente realizou inicialmente uma pesquisa em loco, né? A gente saiu, a gente foi na rua, a gente coletou a pesquisa na rua. Só que em função da mudança de regime de trabalho de muitas pessoas depois da pandemia, a gente resolveu também fazer uma pesquisa, uma pequena parte de forma remota, para garantir que todo mundo fosse contemplado. E aí a gente pegou dados de escolaridade e renda mensal. A gente verificou que a maior parte dos respondentes possui o ensino médio completo e tem uma renda mensal que vai de 1 até 2 salários mínimos. Depois que a gente apurou os dados, a gente viu que 14,53% dos respondentes disseram que eles mudaram o padrão de viagem depois da pandemia. Ou seja, o que eu fazia antes da pandemia já não é mais a mesma coisa. Eu faço outra coisa agora. E aí a gente fez um extrato dessas respostas por cidade. E uma coisa chamou bastante a atenção da gente nesse momento é que 4 cidades da região metropolitana se destacaram nessa mudança de padrão. E aí, de forma inicial, a gente tentou entender por que isso aconteceu. Obviamente, olhando para ali, a gente viu rapidamente que essas cidades pertenciam à Baixada Fluminense. E aí a gente fez, nesse primeiro momento, a gente tentou fazer uma relação do que existia em comum entre elas, e a gente percebeu que lá no IBGE de 2021, essas 4 cidades estavam entre as 6 com o menor salário médio do Rio de Janeiro. Mas aí guarda essa informação, ela vai ser útil mais lá na frente. A gente viu também em relação à escolaridade e renda bruta, porque a gente viu que existe uma relação, né? A gente viu que quanto maior a escolaridade, maior a renda, maior foi o percentual de mudança. Então, quem tem mais escolaridade, mais renda, mudou mais o comportamento. Mas também chamou a nossa atenção aquela galera que tem o ensino fundamental incompleto. Eles também apresentaram uma mudança significativa. E aí a gente perguntou para os usuários como que era o transporte deles antes da pandemia e depois da pandemia. E aí, olhando para esse gráfico, a gente percebeu que o ônibus, quem usava ônibus, somente o ônibus, antes da pandemia e quem usava depois, reduziu 2%. Ah, é pouca coisa? É pouca coisa, mas se você parar para pensar, quem usa o ônibus é um número muito maior. Esse número absoluto é gigante. Inclusive, a gente vai até mostrar um gráfico sem o ônibus para a gente poder entender melhor, porque a escala é outra, né? A gente percebeu também que quem usava ônibus, às vezes outro modo,
mudou um pouquinho, foi 1,1%. Quem fazia integração usava ônibus e um outro modo deixou de fazer essa integração, um percentual de 2,9%, e quem usava outro modo, ou seja, não usava ônibus de jeito nenhum, aumentou em 3,8%. E aí, mais uma vez, a gente parou e refletiu, ou seja, esse outro modo pode indicar o aumento do uso do automóvel, que se constatou mais à frente, a gente vai mostrar os dados. Como eu falei, a gente teve que tirar, para poder entender e olhar esses dados com mais cuidado, a gente teve que tirar o ônibus, porque a escala é completamente diferente. E aqui agora a gente está olhando só os outros modos de transporte, exceto o ônibus, tá? Quem usava ônibus e outro modo, a gente não viu nenhuma mudança significativa. Ficou muito parecido, tá? Antes da pandemia e pós-pandemia. Quem usava às vezes ônibus e às vezes outro modo, aí a gente já conseguiu perceber uma alteração. A gente viu um aumento do uso do trem em 1,8%, um aumento do uso do transporte por aplicativo, olha aí o automóvel de novo, em 2,7% e uma diminuição do uso do metrô em 6%. Quando a gente olha para o outro modo apenas, ou seja, não tem ônibus de forma nenhuma, a gente viu a redução do uso do trem em 4,2%, um aumento do uso do transporte por aplicativo, mais uma vez o automóvel, em 5,8%, um aumento do uso do metrô em 8,3% e uma diminuição do modo a pé em 9,5%. Essa diminuição do modo a pé muito provavelmente tem alguma relação com o uso do aplicativo, né? O aplicativo pega você na porta da sua casa. E aí, olhando para esses dados, a gente mais uma vez parou e refletiu. Obviamente, a nossa reflexão foi em cima do automóvel. Se a gente olhar só o automóvel particular, nos 3 cenários, ele se manteve absolutamente estável. Antes da pandemia e depois da pandemia, quem usava o seu automóvel particular permaneceu usando o automóvel. Isso mostrou pra gente que quem usa o automóvel é muito resistente. E outra coisa que chamou a nossa atenção, que tem relação com o uso do automóvel, é o aumento do transporte por aplicativo. E aí a gente resolveu olhar as cidades que mais indicaram essa mudança. E aí vem Duque de Caxias, aumentou o uso do automóvel, diminuiu a integração com o metrô. Niterói aumentou o uso do carro, barcas e bicicleta, mas diminuiu outros modos de transporte público. Rio de Janeiro aumentou o uso do transporte por aplicativo e reduziu o metrô, e São Gonçalo aumentou o uso do transporte por aplicativo e diminuiu o uso do ônibus. Daí a gente também tentou entender por que as pessoas mudaram o padrão de viagem, o que levou essas pessoas a mudarem o padrão de viagem. E se destacou o motivo desemprego, ou seja, eu mudei, eu antes me deslocava desse jeito, mas agora eu não me desloco mais porque eu estou desempregada. Essa foi a principal mudança. E na sequência veio a mudança do meu local de destino, ou seja, eu mudei de emprego, ou eu tenho outra coisa para fazer agora, enfim, não sei. A adoção do regime de híbrido ou remoto, ou 100% remoto, e a mudança do meu local de residência, ou seja, eu posso ter me mudado, né? E aí, quando a gente olhou esse desemprego, um destaque ali em cima, a gente voltou lá naquele slide estratificado e a gente pensou mais uma vez na região metropolitana. E aí a gente resolveu fazer um destaque, ou seja, essas pessoas de São João, Belfor Roxo, Nilópolis e Mesquita mudaram basicamente porque ficaram desempregados. Então o desemprego está relacionado a essas 4 cidades da Baixada. E aí a gente olhando de novo para Niterói, São Gonçalo e Rio de Janeiro, a gente viu que o motivo é outro. Esse pessoal aí mudou basicamente porque ele migrou para o regime híbrido ou 100% remoto. Então isso mostra para a gente que existem motivações diferentes dependendo da região, tá? E obviamente está ligado à renda, está ligado à escolaridade, uma série de coisas. A gente perguntou também quem permaneceu usando ônibus, por que ele usa o ônibus? Então foi uma pergunta que para a gente também foi bastante interessante. 55% disse que permaneceu usando o ônibus porque o ônibus é o que tem o menor custo diante dos outros modos. E que além de ter o menor custo, eu também não tenho outra maneira viável de realizar o meu deslocamento. Isso chamou a nossa atenção porque fez a gente refletir. Se essas pessoas aumentarem um pouquinho a renda deles e eu tiver outro modo disponível, ele vai pegar esse outro modo.
esse outro modo. Ainda que seja o transporte por aplicativo, mais uma vez o uso do automóvel. E para quem não usa o ônibus, a gente também perguntou, por que você não usa o ônibus? E aí a gente percebeu que os top 4 antes da pandemia são os mesmos top 4 pós-pandemia, só que a prioridade já não é mais a mesma, tá? Antes da pandemia, o primeiro era a questão do tempo de viagem. O segundo, falta de conforto. Terceiro, falta de segurança. Quarto, tempo de espera no ponto de ônibus. E aí, no pós-pandemia, a prioridade mudou. Os dois primeiros motivos estão relacionados a tempo. Então, o primeiro continua sendo tempo de viagem. O segundo, tempo de espera no ponto de ônibus. Terceiro e quarto, falta de conforto físico e falta de segurança. Tá? Isso mostra pra gente que depois da pandemia, o tempo passou a ser um atributo extremamente importante para quem não usa o ônibus. Ou seja, para essa pessoa voltar a usar o ônibus, a gente precisa pensar em tempo. Então, mais uma questão para a gente refletir. Quem não usa o ônibus não tem o custo como prioridade. Não é importante para ele. Tempo, conforto, segurança pública foram os critérios mais apontados. Então aqui é um ponto de observação que se a gente quiser ter essas pessoas de volta, ter essas pessoas usando o ônibus, esses são os atributos mais importantes que a gente precisa nesse primeiro momento refletir. E aí, mais uma vez, pensando em cima desses dados, a gente tentou estratificar a motivação por cidade. E aí, mais uma vez, olhando para Duque de Caxias, quem mora em Duque de Caxias não usa o ônibus porque ele o sistema não tem confiabilidade, na opinião deles, né? E o tempo de espera no ponto de ônibus é muito grande. Para quem mora em Niterói, o tempo de viagem e de espera nos pontos também é um requisito importante. Para quem mora em São Gonçalo, tempo de viagem e falta de conforto físico. Nova Iguaçu, tempo de viagem e falta de segurança pública. E Rio de Janeiro, falta de segurança pública e conforto físico. Você vê que quem mora na cidade do Rio não está preocupado com o tempo, porque a oferta para ele é muito grande, né? Mas ele está preocupado com a segurança pública dele e o conforto. Mas para quem mora em Niterói e São Gonçalo, essa questão do tempo é importante. Quem faz essa viagem todo dia sabe o impacto que isso tem na vida, né, da pessoa. Só que para todas essas cidades, tanto Niterói e São Gonçalo, o tempo é muito relevante. Você vê que as duas apontaram a mesma coisa. E se a gente parar para pensar o que essas duas cidades têm em comum, eles não têm um sistema de transporte de alta capacidade, diferente do Rio de Janeiro, tá? E aí esse slide, ele é bastante importante, porque eu acho que ele resume tudo que a gente viu nessa pesquisa, que a gente fez uma relação entre a mudança do padrão de deslocamento e a renda mensal do usuário, do respondente. E aí a gente viu que de 1 até 3 salários não teve nenhuma mudança. Então, os usuários que estão dentro dessa faixa, não mudou muito o comportamento. E aí, olhando de 3 a 5 salários, aí a gente já começa a perceber algumas alterações significativas. Então, a gente percebeu um aumento da utilização do outro modo, lembrando que outro modo é automóvel, tá, gente? Em 7,8%. Uma diminuição da integração do ônibus com outro modo em 4,8% e uma redução do uso do ônibus em 3%. Quem ganha, né, entre 7 e 10 salários mínimos daquele grupo que respondeu, a gente viu que aumentou o uso em 32% do outro modo, automóvel de novo, tá? Uma redução, às vezes ônibus, às vezes outro modo, em 16%, e o uso do ônibus diminuiu em 12%. E para quem ganha acima de 10 salários, aumentou o uso do outro modo em 7,4%, reduziu às vezes ônibus, às vezes outro modo em 7,4% e diminuiu o uso do ônibus em 3,7%. Então, se vocês olharem, quanto maior a renda, maior é o percentual de mudança dele. Só que ele está migrando para onde? Para o uso do automóvel. A gente não sabe se é automóvel particular ou se é aplicativo, mas ele está migrando para o automóvel. Isso impacta diretamente no tempo, porque isso provoca congestionamento. E aí a gente fez só um extrato em relação às regiões, só para a gente entender as diferenças que existem entre essas regiões, ou seja, ações que vão atender a cidade do Rio talvez possam não atender a Baixada, talvez possam não atender a região leste fluminense, tá?
O Rio de Janeiro recebeu, a gente tem 46% de respostas da capital. Desse grupo, 10% disse que mudou o padrão de viagem. Quem mais mudou foram os usuários com renda entre 7 e 10 salários mínimos. E o que mais levou essas pessoas a mudarem foi a mudança no regime de trabalho e a falta da oferta de linha. E por que essas pessoas não usam ônibus? Né? A gente destacou isso. Porque eles não se sentem seguros, a questão de segurança pública é um critério importante para quem mora na cidade. Não tem conforto, não tem conforto físico, e o tempo de viagem também é algo que incomoda os usuários da capital. Da região leste fluminense, que é Niterói, São Gonçalo, Itaboraí e Maricá, o percentual de respondentes foi de 19%. São Gonçalo, 15% dos respondentes mudaram. Niterói, 11%. E Maricá, também 11%. Quem mais mudou desse grupo foram os usuários com renda acima de 3 salários mínimos. E eles mudaram basicamente porque o regime de trabalho deles mudou, ou eles ficaram desempregados. Esse desemprego está muito relacionado à cidade de São Gonçalo, tá? Por que eles não usam o ônibus mais? Então, tempo de viagem, tempo de espera no ponto de ônibus e falta de conforto físico. Os dois critérios, tempo de viagem e tempo de espera, foram apontados no primeiro e segundo lugar nas duas cidades, tá? E a Baixada Fluminense, 29% dos respondentes eram da Baixada. As cidades que mais mudaram, aqueles slides lá que eu mostrei, São João, Mesquita, Nilópolis e Belfor Roxo. Nova Iguaçu mudou 9,6%. Quem mais mudou foram os usuários que responderam e alegaram ganhar entre 1 e depois de 3 a 5 salários mínimos. O motivo dessa mudança que mais levou essas pessoas a mudarem, a maioria respondeu desemprego, principalmente as 4 cidades. E Nova Iguaçu alegou mudar o local de destino, deve ter alterado o local do emprego. E por que eles não usam o ônibus, né? Quem alegou que não usa mais o ônibus? Por conta do tempo de viagem e a falta de confiabilidade. No caso de Nova Iguaçu, especificamente, eles alegaram não ter mais a oferta do serviço. Deve estar relacionado à questão da retirada de algumas linhas, enfim, alguma coisa nesse sentido. Só que o curioso é que em todos os locais, os motivos para usar o ônibus, os motivos apontados foram o menor custo e não possuir outra maneira viável de deslocamento. Então, mais uma vez, eu vou reforçar, se ele tiver uma alteração na receita dele, se ele ganhar um pouquinho mais, ele vai migrar para outro modo de transporte. Então, isso é um perigo. E esse outro modo, muito provavelmente, está ligado ao uso do automóvel, o que agrava todos os outros problemas. E aí, depois que a gente fez essa pesquisa de campo, o Cleiton falou da realização da segunda meta, que era fazer uma mesa redonda com os operadores, para a gente identificar quais eram os principais desafios do ponto de vista desses operadores, para que a gente tivesse um sistema de transporte sustentável nessa região. E, para complementar, lá no laboratório nós fizemos uma revisão de literatura, nós pesquisamos artigos do mundo inteiro, ou seja, nós tentamos entender no mundo como que eles fizeram, quais foram as soluções que eles adotaram, porque eles, obviamente, tiveram os mesmos problemas que a gente, todo mundo passou pela pandemia. Então, a gente tentou entender quais eram, diante dessa visão, assim, o que poderia ser feito, né? O que eles fizeram, o que os operadores indicaram. Então, eu compilei num único slide. Né? E aí, a gente compilou os top 10, as top 10 ações necessárias para que a gente consiga transformar o transporte do Rio de Janeiro no transporte sustentável. Primeiro, todos indicaram que os esforços pós-pandemia, eles devem ser direcionados para restaurar a confiança dos usuários. Ou seja, sem ganhar a confiança do usuário, a gente não vai conseguir fazer essa mudança. A gente viu também que eles apontaram que uma maior participação do transporte público vai exigir que a gente consiga reduzir o tempo de viagem, que a gente tenha linhas diretas, maior frequência, menor custo, conforto e segurança pública. Foram os atributos que receberam mais destaque em todos, né? Em todos os artigos que a gente consultou. Os operadores falaram, os usuários falaram isso. É preciso reduzir a tarifa por meio de um subsídio para que a gente consiga impulsionar o uso do transporte público. Ficou muito evidente, principalmente na pesquisa com os usuários, a gente viu que custo é um atributo relevante para ele.
e muito ligado à alteração, ou seja, se eu tiver dinheiro eu vou migrar para outro, se eu não garantir segurança, tempo, enfim. Eu preciso fazer investimento em infraestrutura no primeiro e no último trecho da viagem. Então é importante que em cada cidade, né, a gente está falando da região metropolitana, as cidades se preocupem em ter uma infraestrutura adequada para receber o usuário, mas que também os pontos de ônibus precisam ter uma infraestrutura melhor. Então não adianta a gente ter ponto de ônibus desabrigado da chuva, do sol, sem segurança, a gente não vai conseguir atrair o usuário. A utilização de medidas de gerenciamento de demanda do automóvel, como pedágio urbano e restrição de estacionamento. A gente sabe que essa não é uma política que costuma agradar muito, vamos dizer assim, não é uma política muito popular, mas ela é necessária, é preciso pensar nisso, não adianta fugir, essa é uma das soluções que são apontadas. É preciso construir infraestrutura dedicada ao transporte público, como o uso de faixa exclusiva ou seletiva, visando aumentar a velocidade dos veículos e garantir o handling do sistema. É preciso usar a tecnologia para melhorar a comunicação do usuário antes e durante a viagem. Isso é importantíssimo. Outros lugares do mundo mostram que isso é uma ação muito bem sucedida e que costuma atrair o usuário. É preciso promover o uso de veículos não poluentes. Essa é uma medida complementar, porque sem isso a gente não vai conseguir tornar o sistema de transporte urbano mais sustentável. Então, se eu não consigo retirar o veículo, que pelo menos ele seja um veículo com sistema alternativo, visando diminuir as reduzir as emissões tanto de poluentes quanto de dióxido de carbono. É preciso planejar as linhas de forma integrada, tanto física e tarifária, tá? A integração tem que ser as duas coisas juntas. E que evitem a sobreposição do sistema, evitar essa concorrência. E um item que é importante, que a gente não tem, é preciso criar uma autoridade metropolitana que coordene as ações municipais em benefício de toda a região metropolitana do Rio. Se a gente não tiver uma autoridade ou algo similar que faça essa coordenação entre os municípios, fica muito difícil da gente ter um transporte, vamos dizer assim, sustentável em todos os sentidos nessa região do Rio, tá? Bom, fica aqui a minha apresentação. Vou devolver para o Gleice.